Pega o teu evangelho agora. Abra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. E se tiver alguém perto de você sem a palavra de Deus, mostre para a pessoa aonde que nós vamos ler. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Uma coisa que Jesus falou. Amém? Ele disse assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Vou reler. Jesus falando para quem o segue, para todos nós. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Diga, testemunhas. Aí Jesus continua, tanto em Jerusalém, quer dizer, onde eles estavam, como em toda a Judéia. É como se, por exemplo, Jerusalém fosse Belo Horizonte e a Judéia, o estado de Minas Gerais. Então vocês vão ser minhas testemunhas aqui na capital e no estado também, não é? E em Samaria, que era um território considerado impuro, amaldiçoado, um território que os judeus não pisavam. Jesus está dizendo, vocês têm que ir para lá também. Vocês têm que ser minhas testemunhas lá também. Samaria e até aos confins da terra. Eu desci no aeroporto de Confins. Será que Jesus já sabia que ia ter aqui Confins? Até os confins da terra, minha gente. Ou seja, até o fim do mundo, né? Não é isso? Testemunha de Jesus Cristo. É isso que Ele quer que cada um de nós seja. Mas isso só é possível com a virtude do Espírito Santo. Então eu vou ler mais uma vez, e cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, repete em seguida, vamos lá. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém? Quem acredita que Jesus falou isso? E que para eu ser uma testemunha de Jesus em qualquer lugar do mundo, eu preciso do Espírito Santo. Quem acredita que Jesus disse isso? Você crê nisso que Ele falou? Que se Ele te der o Espírito Santo, você vai ser testemunha dEle em qualquer lugar? Até nos territórios amaldiçoados? Até nos lugares impuros. Quem acredita? Então desocupe as mãos e vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas que você já deu em toda a sua vida. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória ao teu nome, Senhor. Diga glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Vai aplaudindo e glorificando. Vai aplaudindo e bendizendo ao nome do Senhor. Pessoas que estão à distância, nos assistindo pela TV, nos ouvindo pela rádio ou pela internet, junte-se a nós aqui em Belo Horizonte. Glorifique a Deus conosco. Aplauda e dá glória onde você estiver. Oh glória, continua, continua. Pai querido e Deus amado, abre o céu para receber todo este louvor. E sobre cada vida que te glorifica, derrama a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Pai bendito, este povo não veio aqui para ouvir um homem falar. Todos querem ouvir a tua voz. Então vem com teu Espírito. Tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá, percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Podem se assentar.
Jesus disse então para os discípulos, antes de subir aos céus, que eles somente conseguiriam ser testemunhas verdadeiras se esperassem primeiro o revestimento de poder do alto, o Espírito da verdade, o Paráclitos, e revestidos com este poder do alto, com a virtude do Espírito Santo, aonde quer que eles estivessem, seriam testemunhas fiéis e verdadeiras. Porém, os discípulos, antes de receberem o Espírito Santo, e eu falo dos discípulos e discípulas, não conseguiam ser testemunhas de Jesus antes do Espírito Santo. Jesus quer testemunhas para quê? Para dizer que ele está vivo, para dizer que ele ressuscitou, não é? Porque está cheio de religião hoje no mundo dizendo que ele não morreu na cruz, ele só desmaiou. Está cheio de religião dizendo que foram os discípulos que roubaram o cadáver de Jesus. Está cheio de religião dizendo que Jesus acordou, saiu da sepultura e se mudou para a Índia. Tem um monte de religião falando essas coisas sem qualquer fundamento. E tem muita religião que não crê que ele ressuscitou. Tem religião, e uma muito famosa no mundo todo, que sai de porta em porta, especialmente aos sábados, distribuindo literatura e curso bíblico grátis, dizendo que, na verdade, foi o Jeová que tirou o cadáver de Jesus da sepultura, e Jesus está morto até hoje, e o cadáver dele vai ser mostrado no dia do juízo final para dar oportunidade para os pecadores receberem Jesus como Salvador. Olha as heresias que eles ensinam. E dizem que Jesus ressuscitou em espírito, eles ensinam isso, o que é uma contradição, como que alguém pode ressuscitar em espírito? Não tem cabimento. É uma incoerência total, né? Então, eles ensinam que Jesus simulou a ressurreição dele. Então, Jesus seria um embusteiro, um farsante, fingindo que ressuscitou quando, na verdade, não ressuscitou. Então, diante de tanta testemunha falsa, pregando a mentira, Jesus disse, vocês só conseguirão ser minhas testemunhas depois de receberem a virtude do Espírito Santo. A pessoa tem que testemunhar que ele realmente ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos. Só com o Espírito Santo se consegue isso. Antes do Espírito Santo descer, antes de Jesus enviar o Espírito Santo, pessoas que viram Jesus ressuscitado, testemunhas, não conseguiam convencer as outras pessoas do que tinham visto. Por exemplo, quem foi a primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado? Maria Madalena. Jesus apareceu primeiro para Maria Madalena, ressuscitado. Aí a Maria Madalena foi correndo contar para os discípulos. E não apenas a Maria Madalena, a Joana estava com ela e a outra Maria, mãe do Tiago, também. E outras mulheres. Só que essas mulheres não tinham o Espírito Santo, viram Jesus ressuscitado e foram contar para os discípulos. E não conseguiram ser testemunhas aceitas, testemunhas válidas. Vamos lá em Lucas, capítulo 24, Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 9. Quando as mulheres foram lá. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 9. E voltando do sepulcro, depois de terem visto Jesus ressuscitado, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Mas nós somos testemunhas. Nós até agarramos os pés de Jesus, e Jesus falou, me soltem. Ele ressuscitou. Em carne e ossos.
Nós o agarramos pelos pés de uma tal maneira que ele pediu para a gente largá-lo. Nós estivemos com ele, Pedro, João e todos os demais apóstolos. Levi, Natanael, Felipe. A gente viu, Jesus ressuscitou. E elas contando com alegria, ele está vivo. Mas eles não creram. Parecia um desvario. O quê? Um morto voltar à vida? Pega a caneta e passa um traço lá. Que os apóstolos, os que andaram com Jesus, que conheciam o Evangelho, e Jesus já tinha dito que iria ressuscitar, eles já estavam avisados, eles não creram. As mulheres estão falando, mas nós vimos, nós o abraçamos, ele falou conosco, nós falamos com ele. E as suas palavras lhes pareciam como desvario e não as creram. Por que não creram? Eram testemunhas. Mas eram testemunhas sem o Espírito Santo. Está entendendo? Está entendendo isso? O Espírito Santo ainda não tinha descido. Os salvos ainda não tinham o Espírito Santo. Então não conseguiam ser aceitas como testemunhas. Até por pessoas conhecidas. Elas estão loucas, isso é um desvario. E não creram. Aí, naquele mesmo domingo, Jesus aparece para 2 discípulos que estavam indo no caminho de Emaús. Estavam indo para o campo. Jesus aparece, caminha com eles, e eles têm a revelação de que é Jesus ressuscitado, quando Jesus ergue o pão para abençoar, como ele sempre fazia antes de comer. Aí Jesus desaparece, e os discípulos, esses 2, ficam entusiasmados. Vamos voltar para Jerusalém. Vamos voltar e avisar os discípulos que estão reunidos lá, trancados em casa, com medo dos judeus. Vamos avisá-los que o nosso mestre ressuscitou e apareceu para a gente. Aí eles voltam correndo para Jerusalém e dão esta boa notícia. 2 testemunhas, Mas não tem o Espírito Santo. Olha o que aconteceu. Vamos lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 12. Olha lá. Marcos, capítulo 16, versículo 12. E depois, Jesus manifestou-se em outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Os 2 discípulos voltaram. Jesus ressuscitou. Apareceu para a gente no caminho. Aí nós convidamos ele para se hospedar em casa. Ele foi. Na hora de comer, ele pegou o pão, ergueu ao céu, abençoou. Naquele momento, os nossos olhos se abriram. Jesus! Aí ele desapareceu. Jesus ressuscitou. Quando eles contaram essas coisas para os outros apóstolos, aquelas 2 testemunhas foram desacreditadas. Os outros apóstolos não acreditaram, não creram. Por que não creram, apesar de serem testemunhas? Porque não tinham o Espírito Santo. Aí, Jesus, naquele mesmo domingo, vai aparecer para eles, no exato momento em que eles estão duvidando, dos 2, Estão lá duvidando. Não acreditamos, não. Isso é um delírio, isso não é possível. Naquele exato momento, Jesus aparece do nada no meio deles. Que nem Jesus fez agora, ele está aqui no nosso meio. Ele apareceu do nada, assim, com as portas e janelas trancadas. E disse, paz seja convosco. Vamos ver isso no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 36. Porque agora é o próprio Jesus ressuscitado dando o testemunho, mas os discípulos não têm o Espírito Santo. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 36. Esse eu quero que você acompanhe em detalhes. Os 2 estão lá. Ele apareceu para a gente. Ele se hospedou na nossa casa e ele sumiu. Nós viemos correndo para avisar que ele ressuscitou. Não, nós não acreditamos. Aqui,
Versículo 36. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Pega uma caneta e já passa um traço aí. O mesmo Jesus. O mesmo Jesus. Ao contrário do que as falsas testemunhas ensinam em suas literaturas, dizendo que era uma simulação a ressurreição de Jesus, que era uma teofania, o Evangelho está dizendo que não. O Evangelho está garantindo o mesmo Jesus. Qual? O mesmo que eles conheciam. O mesmo que morou com eles durante 3 anos. O mesmo que ensinava, fazia milagres, curava. O mesmo que foi condenado, crucificado e morto. O mesmo que morreu na cruz. O mesmo apareceu para eles ressuscitado. Acompanhe. O mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Aquelas falsas testemunhas dizem que Jesus ressuscitou em espírito. Os discípulos naquela ocasião pensavam que viam algum espírito. Jesus disse, versículo 38. Por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Por que estáis perturbados? Só um perturbado não acredita que Jesus é um espírito ressuscitado. Só um perturbado para pensar que Jesus é um espírito ressuscitado. Por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Versículo 39. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Passa de novo um traço aí. Agora é Jesus dizendo, sou eu mesmo. É o morto, ressuscitado, sendo a própria testemunha. Mostrando o RG. Qual era o RG que ele estava mostrando? As marcas da crucificação. Qual documento que ele estava mostrando? Qual carteira de identidade que ele estava mostrando? As marcas da crucificação. Vede as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Aí ele continua dizendo, tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Amém? Não era um espírito. Não ressuscitou em espírito coisa nenhuma. Ressuscitou em carne e ossos. Sou eu mesmo. O mesmo que vocês conhecem. Quer meu documento? Está aqui, ó, minhas mãos e os meus pés. O mesmo. Versículo 40. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não o crendo ainda, passa um traço. No versículo 41, nesse começo do versículo 41. E não o crendo eles ainda. Vem cá. O próprio morto ressuscitado aparece do nada. Não é um espírito, no entanto, ele surgiu ali com portas e janelas fechadas, tem um corpo glorificado, mas é de carne e ossos, o mesmo Jesus. O próprio morto ressuscitado está sendo a própria testemunha. Está dizendo, me toquem, porque um espírito não tem carne e ossos, como vedes que eu tenho. E nem assim os discípulos creem. Por que eles não creem? Porque eles não têm o Espírito Santo. E não crendo eles ainda por causa da alegria e estando maravilhados, disse-lhes, tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele pegou e comeu diante deles. Espírito come, gente. Bota lá um frango debaixo do poste com farofa, cachaça, vai ver se o espírito vai lá comer, beber cachaça e fumar charuto. Os cães vão lá comer o frango, os mendigos vão lá pegar a farofa, os cachaceiros vão lá pegar a pinga. Mas os espíritos não comem nem bebem nada.
Está compreendendo? Por que Jesus pediu alguma coisa para comer? Para dar mais uma prova. Eu não sou um fantasma, não sou um espírito, não. Porque um espírito não come. Aí Jesus come na frente deles, amados. Hã? Versículo 44. E disse-lhes, são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as escrituras. Mas você vê? Eles não estavam crendo. Aí, falta um discípulo aqui nessa ocasião. Falta o Tomé. O Tomé não estava aqui. Aí Jesus desaparece, né? E os discípulos, quando encontram o Tomé, Tomé! Jesus ressuscitou! Nós somos testemunhas! O que o Tomé falou? Eu não acredito em vocês. Espera aí, 10 testemunhas mentindo? 10 testemunhas não conseguem convencer uma única pessoa. E veja, não é um estranho. Não é uma pessoa que não conhece a história, a vida de Jesus. É uma pessoa que andou com Jesus 3 anos. Que conhece os colegas, sabe que eles não são mentirosos. E, no entanto, 10 pessoas não conseguem convencer uma. Não conseguem ser testemunhas de que Jesus ressuscitou, porque o Tomé não acredita. Vamos comigo aqui no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 25. João, capítulo 20, versículo 25. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, falando com Tomé, né? Os outros discípulos, os 10, o Judas não está, porque o Judas já se enforcou. O Judas está morto. Os 10 discípulos falam para Tomé, Tomé, preste atenção, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. De maneira nenhuma o crerei. Ou seja, Tomé não está acreditando em 10 testemunhas. E por que ele não acredita nas 10 testemunhas? Porque não tem o Espírito, minha gente. O Espírito Santo ainda não tinha sido dado. Se eu não colocar a minha mão nas feridas, de maneira nenhuma o crerei. Versículo 26. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro. E com eles Tomé. Eles estão novamente dentro de casa. O Tomé está junto. Tem 11 agora. Tem 11. O time está completo. O time está completo. 11 jogadores. Não tem nenhum contundido. Só está faltando o técnico. Hã? O time completo. Os 11 reunidos. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles, e disse, paz seja convosco. Demais, né? Versículo 27. Depois disse a Tomé, né, e o Tomé pálido, coitado, mais branco que a minha camisa. Jesus chega para Tomé e diz, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado, e não sejais incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Tomé creu. Creu na testemunha viva, que é Jesus. Por que ele creu?
Porque Jesus tem o Espírito Santo. Não apenas porque ele está vivo. Jesus tem o Espírito Santo e Tomé, pelo Espírito Santo que está em Jesus, tem a revelação que Jesus é Deus. Olha aqui, essas religiões que batem de porta em porta aí, dizem que Jesus é um Deus menor. Colocam Jesus, né, naquele primeiro e famoso versículo de João, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aquele Deus ali é com letra minúscula, o que também é outra contradição, porque se Jesus fosse um Deus menor, então haveriam vários deuses, mas a palavra de Deus diz que há um só Deus, um só Deus. Então, o Tomé naquela hora, ele creu e teve a revelação que Jesus é Deus, Senhor meu e Deus meu. Ó, não diminua Jesus não, tá? A gente tem o costume de falar que ele é o Filho de Deus, porque nenhum ser humano nasce nesse mundo sem ser filho de alguém, concorda comigo? Se Jesus não era filho do José, o carpinteiro, ele era filho de quem então? Aí as pessoas diziam, de Deus? Mas Jesus não é filho menor do que Deus. Jesus é o próprio Deus. O Deus Salvador. O Deus Redentor. O Deus que salva. Quem prega o contrário, encontra na própria palavra de Deus um monte de versículos que contradizem essas falsas igrejas, que dizem que Jesus é um Deus menor. Vai lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 8. João viu Jesus e lá está escrito assim, Jesus falando para João: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. O alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, olha aqui, o Tomé creu. Foi aí que Jesus disse, porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Aí vamos lá de novo para Atos capítulo 1, versículo 8. Foi o início da nossa leitura, para eu já ir terminando. Jesus ressuscitado diz para os discípulos: vocês não vão conseguir convencer ninguém, vocês não vão ser minhas testemunhas enquanto não receberem o revestimento de poder do alto, enquanto não receberem a virtude do Espírito Santo. Em outras palavras, é isso que ele está dizendo. Atos 1:8 é isso que ele diz. Ó, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Vocês têm que ser revestidos do Espírito Santo. Você sabe por que a tua família até hoje não é salva? Porque você não é batizado com o Espírito Santo e com fogo. Porque você não fala em línguas. Você sabe por que a tua parentela ainda não se converteu? Porque você não é batizado com o Espírito Santo e com fogo. Você não consegue convencê-los de que Jesus está vivo de verdade. E quando você fala da tua igreja para eles, você está falando de religião. Está faltando o Espírito em você. Quando a pessoa não tem Espírito, ela pode falar quanto quiser, que ela não vai conseguir ser testemunha fiel de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro e os demais apóstolos e todos os que perseveraram, 120 pessoas, permaneceram no cenáculo esperando isso de Jesus. Eram 500, 380 desistiram de esperar.
380 pessoas abriram mão do Espírito Santo e foram cuidar de suas vidas. Só 120 permaneceram quando chegou o dia de Pentecostes. Então vamos ler aqui, Atos capítulo 2, versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Reunidos aonde? No mesmo lugar, na igreja. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Sabe aquele pessoal que bate de porta em porta oferecendo curso bíblico? A literatura deles ensina que eram 120 Espíritos Santos, com letras minúsculas. 120 Espíritos Santos baixando ali, ou seja, espiritismo puro. Quem está naquela seita está no espiritismo e não sabe. Porém, o versículo 4 aqui frisa 2 vezes, no singular, e todos os 120 foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Não eram 120 espíritos, era um só, o Espírito Santo de Deus, aquele que pode habitar em todos ao mesmo tempo, porque Ele é Deus. E quando veio o Espírito Santo, e eles começaram a falar em outras línguas, aquele ruído atraiu a multidão, ó. A multidão veio correndo. O Espírito Santo atraiu todo mundo, vieram correndo. Vieram correndo. O que é que eles estão falando? Ó, versículo 6. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma grande multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que, não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Versículo 11. Falar das grandezas de Deus. Aquele sinal já fez o povo pensar. Opa, está acontecendo alguma coisa aqui que a gente não compreende. Estamos confusos. Aí Pedro vem e faz a pregação. Pedro está cheio do Espírito Santo. Pedro está cheio do Espírito agora. Um só, hein? Um só pregador agora. Antes Pedro e mais 9 não conseguiam convencer o Tomé. Agora Pedro sozinho vai pregar para aquela multidão. Qual é a diferença? Pedro está cheio do Espírito Santo de Deus. Aí Pedro prega para aquela multidão, porque ele tem que provar que Jesus está vivo. Aí Pedro, cheio do Espírito, ele começa a pregar e ele fala assim: esse Jesus que vocês mataram, que vocês crucificaram, Deus ressuscitou a este Jesus do que todos nós somos testemunhas. Olha o que ele está falando aqui. Versículo 32, hein? Deus ressuscitou a este Jesus do que todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo, por descanso de teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Uma pessoa cheia do Espírito agora, pregando para uma multidão, um só, e vai convencer milhares e milhares. Acompanhe comigo, versículo 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, quer dizer, a pregação de Pedro. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas.
A língua estranha te capacita para ser testemunha fiel de Jesus Cristo. Todas as outras são testemunhas falsas. E você, sem o Espírito, quando tenta ser uma testemunha, mesmo que você seja uma pessoa verdadeira e idônea, as pessoas não vão acreditar em você, como não acreditaram em Maria Madalena, como não acreditaram nos 2 discípulos no caminho de Emaús, como os 10 não estavam acreditando nem em Jesus, pensando que vinha um Espírito. Quando você não tem um Espírito, fica difícil convencer as pessoas e ser uma testemunha verdadeira de que Jesus está vivo. Quando você é batizado com o Espírito Santo e com fogo e começa a falar em línguas, vem uma unção poderosa na tua vida. Você abre a boca e as pessoas vão acreditar em você. Se você for cheia do Espírito Santo, você vai abrir a boca na tua casa e toda a tua família vai se ajoelhar aos pés de Jesus Cristo. Não um Jesus de barro, de gesso, de plástico, mas o Jesus verdadeiro, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que foi morto, ressuscitou, voltou, tem nas mãos as chaves da morte e do inferno e está vivo pelos séculos dos séculos. Amém. O que está faltando para você é o Espírito Santo de Deus. E você foi deixando o Espírito de lado. Você não fala mais em línguas. Tem pessoas aqui que nunca foram batizadas com o Espírito Santo e com fogo. Tem pessoas aqui que eram batizadas com o Espírito Santo e com fogo, mas faz tempo que não falam em línguas. Por quê? Porque acabou o azeite e não buscou mais. E você não vai conseguir converter a tua família na carne. Você vai conseguir converter a tua família no Espírito. Quando você estiver cheio do Espírito. E quando você estiver cheio do Espírito, não só você vai falar em línguas, mas você vai operar sinais em nome de Jesus. Jesus disse: estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Falarão novas línguas. Pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Quando você tiver o Espírito de Deus, você vai operar sinais. Pedro, só com a palavra, cheio do Espírito Santo, converteu 3.000 pessoas que se batizaram naquele dia. Mas Pedro vai continuar, ele vai para a igreja numa manhã, e ele vai ali, faz a sua adoração, ele está entrando na igreja, tem um mendigo pedindo esmola, um paralítico, coxo desde nascença, nasceu com as pernas retorcidas. Ele fala: me dá uma esmola. Pedro diz para ele: olha para mim, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, e o que é que Pedro tinha? Jesus e o Espírito Santo. Mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E aquele paralítico deu um salto de uma vez só, suas pernas se endireitaram. E ele pulava, dava glória a Deus. Ele fez um escândalo, chamou a atenção de todo mundo. Veio uma multidão para ver o que estava acontecendo. E ele dizendo: eu fui curado, eu fui curado, eu fui curado. Aí Pedro, com aquele sinal, essa é a prova que Jesus está vivo. É isso que faz de você uma testemunha verdadeira. Ó, versículo 12, estou em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 12, e estou terminando a mensagem. E quando Pedro viu isto, disse ao povo, né, aquela multidão que veio: o que esse homem está gritando? Gritando que foi curado. Esse não era aquele mendigo, aquele paralítico que nasceu com as pernas tortas? É ele mesmo. Olha lá o corpo dele perfeito agora. Quando Pedro viu aquela multidão, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto.
Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Testemunha verdadeira. Quando essas falsas testemunhas baterem na tua porta, fala assim: olha, eu estou meio endemoniado, expulsa meu demônio. Vê se eles expulsam. São falsas testemunhas. Na hora que aquelas falsas testemunhas baterem na tua porta, fala: estou doente, você pode orar para Jesus me curar? Eles não vão orar, porque são falsas testemunhas. Aqui, testemunhas verdadeiras. Versículo 16, e desculpe eu estar sendo tão claro e direto, é que você precisa ser alertado. Não é porque o que eles oferecem é de graça que você vai receber na tua casa. Revistinha, curso bíblico. Se alguém te der um vidro com veneno de graça, você vai tomar? Não vai tomar, né? Você não é doido? Versículo 16. E pela fé no seu nome, falou Pedro, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Deus quer fazer de você uma testemunha fiel e verdadeira. Para isso você precisa ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. O que significa a palavra Jerusalém? Casa de paz. Significa então que você tem que esperar na casa de Deus até ser revestido de poder. Não é esperar na sua própria casa, não. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente ouviu-se um som como de um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aí eles foram transformados em testemunhas verdadeiras. Aí um só consegue converter multidões. Deus quer transformar você numa testemunha verdadeira. Vamos ficar todos de pé. Pedro convenceu todo mundo: esse Jesus que vocês mataram, esse Jesus que vocês crucificaram, foi ele que deu saúde para esse coxo de nascença, que vocês conhecem muito bem. Testemunha verdadeira opera sinais. Testemunha verdadeira expulsa demônios. Testemunha verdadeira cura doentes. E testemunha verdadeira fala línguas estranhas e ora em mistério com Deus. Vamos aplaudir ao nome de Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você. O meu Jesus, o mesmo que morreu na cruz, ele ressuscitou, está vivo pelos séculos dos séculos. E ele subiu aos céus. Atos capítulo 1, versículo 9. Quando Jesus terminou de dizer: vocês serão minhas testemunhas. Versículo 9 diz: e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas. E uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles, dos discípulos, se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Por que estáis olhando para o céu? Hein? Por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir
há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Do jeito que ele subiu, ele vai voltar. E quer saber da verdade? Ele está voltando. Se eu fosse você, não esperava mais um segundo para receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Não esperava mais. Entregava a vida para Jesus, só para Jesus. E já está chegando gente sem eu chamar. Eu gosto quando o Espírito Santo faz isso. Eu gosto quando começa a vir gente para frente, sem eu chamar ainda. Aí, porque quer entregar a vida para Jesus. Eu acho isso lindo, é o Espírito Santo de Deus agindo, ó. Quando você tem o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo traz. Olha o Espírito Santo trazendo. E está chegando mais. Vamos aplaudir mais, está chegando mais. Então aproveita e vem entregar a vida para Jesus. Vem aqui para frente. Vem correndo, porque o Espírito Santo está dizendo: vem, vem, oh glória. Vamos aplaudir mais, está chegando mais. Está chegando mais. Vem aqui para receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Vem para cá, vamos aplaudir mais, igreja. Tem muita gente aqui, muitos, que não são de igreja nenhuma e pensa que é membro. Uma hora você vem na Paz e Vida, outra hora você vai na Quadrangular, outra semana você vai na Assembleia, outra semana você vai na Mundial, a outra semana você vai na Renascer, a outra semana você vai na Deus e Amor, a outra semana você vai na Assembleia, na outra semana você vai na Igreja da Graça. Enfim. Cada semana você vai num lugar. Você não é membro de igreja nenhuma. Olha, o membro é aquele que está ligado no corpo. A minha mão, essa mão direita aqui, é membro do meu corpo. Essa mão é maravilhosa. Ela coloca comida na minha boca, ela me leva água na boca. Com essa mão aqui eu faço tantos trabalhos, eu escrevo, eu digito no computador, eu desenho, eu pinto telas, eu gosto tanto dessa mão. Essa mão é membro do meu corpo. Mas se esta mão for decepada, se eu sofrer um acidente e esta mão for cortada, eu vou chorar muito, porque essa mão vai me fazer falta, mas o meu corpo vai continuar vivo sem a mão. Mas a minha mão sem o meu corpo, ela vai apodrecer. Ela vai morrer. A minha mão só tem vida se estiver ligada no meu corpo. Você só pode ter vida se estiver ligado no corpo de Cristo. O corpo de Cristo na terra é a igreja. Você tem que ser membro da igreja. Membro de verdade. E tem mais, se você não é membro de igreja nenhuma, eu quero que você venha aqui na frente porque eu vou orar. E Jesus disse: o que ligares na terra será ligado no céu. Eu vou te ligar aqui no corpo de Cristo. E a partir de hoje você vai ser membro do corpo de Cristo. Com todos os benefícios. Ó, não deixa a tua vida apodrecer não. Você não é corpo, você é membro. O membro tem que estar ligado no corpo. Todos que estão sem igreja, vem aqui para frente, inclusive os filhos pródigos, as filhas pródigas, todos que estão sem igreja, vem para cá. Vem, pede licença e vem. Pede licença e vem. Todos que estão sem igreja, todos que não são membros de igreja nenhuma, peçam licença e vem aqui para frente e vamos aplaudir mais ao nome do Senhor. E eu quero chamar você, que ouviu essa mensagem e disse: eu quero ser uma testemunha verdadeira de Jesus Cristo a partir de hoje. Aprendi que para eu ser uma testemunha de Jesus Cristo, eu tenho que ser uma pessoa cheia do Espírito Santo.
Então vem aqui para frente você que deseja ser uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Você que quer ser testemunha fiel e verdadeira de Jesus Cristo. E olha quanta gente está vindo, vamos aplaudir ao nome do Senhor. Quero falar com você que está assistindo essa mensagem na TV, ou no youtube.com/joanribe, ou no facebook.com/joanribe. Você que está assistindo essa mensagem porque baixou o aplicativo dos pregadores do telhado, está assistindo, de alguma maneira alguém te deu essa mensagem, você está assistindo, você entendeu bem, não é? Quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus, quer ser testemunha fiel e verdadeira. É possível para você se ajoelhar ao lado do teu televisor ou ao lado do teu computador, então se ajoelhe. Quero falar com você que está ouvindo a gente através da rádio, à distância. Quer entregar a vida para Jesus? Quer voltar para Jesus? Quer ser uma testemunha verdadeira de Jesus? Se ajoelhe ao lado do teu rádio. E se não for possível se ajoelhar aonde você está, talvez você esteja em trânsito, talvez esteja dirigindo, talvez você esteja aí num ônibus, você que está dentro de um trem, do metrô, é impossível ajoelhar aonde você está? Mande um sinal para Deus, coloque a mão direita sobre o teu coração. E nós todos vamos nos ajoelhar aqui diante do altar, a igreja continue de pé. Se tem mais alguém que quer vir à frente, aproveita agora. Todos que estão de joelhos aqui comigo na sede da Paz e Vida de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, e todos que estão de joelhos à distância também, ouvindo pelo rádio ou pela TV, e todos que não podem se ajoelhar, mas estão com a mão direita sobre o coração, todos nós então vamos colocar a nossa mão direita sobre o peito. Quem está de joelhos ou com a mão direita sobre o coração, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu quero ser uma pessoa cheia do Teu Espírito Santo. E eu sei que o Teu Espírito Santo, para morar em mim, primeiro precisamos limpar a casa. E só o Senhor tem poder para me purificar, para limpar o meu corpo, para que o meu corpo seja o templo vivo do Teu Espírito Santo. E eu quero, Senhor, ser uma pessoa transbordante da Tua presença. Eu quero também, além da salvação, eu quero o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Eu quero falar em línguas, falar em mistérios. Eu quero ser uma testemunha fiel e verdadeira aqui na terra. Eu quero que o Teu Espírito esteja em mim de uma tal maneira que quando eu abrir a minha boca, ninguém poderá resistir e as pessoas irão se render ao Senhor e Te receber como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, como eu também. Por isso, Senhor, perdoa agora os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida e me dê, Senhor, a certeza e a alegria da minha salvação e me liga agora como membro da igreja, do Teu corpo aqui na terra, porque quando o Senhor retirar a igreja da terra, eu quero subir junto. Por isso, Senhor, me ajuda a perseverar até o fim com Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém.